E vamos à previsão do tempo com Cláudia Valéria, do Inmetro. Olá, boa tarde, Márcia, boa tarde, ouvintes. Aqui é Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos falar sobre o tempo no início de semana hoje de manhã, em todo o estado da Bahia, estava onde ocorrerão pancadas nublado, mas eu morando aqui, né? Aí eu atravessei o Campo Grande, faixa pronto, eu chego no Campo Grande, caiu a pedra. Eu vim aqui, cheguei aqui molhadona. Mas foi chuva, eu achei que era uma garoa. Olha, veja só, Cara, toda mão que eu pego o carro fui tá no na mercado. reserva. Eu botei Fui no 100 reais de mercado. gasolina. Não, não cheguei a tomar. Não, eu tomei uma chuvinha. Eu tive que saber. No mercado, barulho, eita, isso é rapaz, chuva. tudo você tem uma desculpa, certo? Tudo você tem uma desculpa. O carro 100 reais de gasolina ontem, dá pra rodar 300 e poucos quilômetros. Vou tirar o leite da sua mãe, o que gastar, coloque, porque se precisar dar socorro a alguém, vai você. Tá bom, entra aí, Márcia, por favor. tá. E a Lua hoje está 96,51% visível, está decrescendo e faltam 6 dias para a fase da Lua minguante. Bom, e hoje, como eu anunciei, o nosso tema vai ser sobre o transtorno da personalidade borderline, né? Que faz com que os portadores vão do céu ao inferno em horas. E está de volta a Voz das Mulheres, o psicólogo da clínica Numen, Danilo Cruz. Danilo vem nos esclarecer sobre esse distúrbio. Boa tarde, Danilo, seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zé. É uma maravilha poder estar aqui novamente e novamente nessa jornada de falar sobre saúde mental, que é importante, tão imprescindível e que é bom lembrar, sem saúde mental não há saúde. É verdade. Não há saúde integral. Não tem como, né? É Então, e ainda mais para falar sobre esse transtorno que acomete 6% da população, que é uma quantidade grande de pessoas, né? Significativa. Então, falar de transtorno borderline é crucial em um período em que as pessoas precisam resgatar o olhar para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, precisam cultivar esse olhar inteiro, está dando compreender suas emoções, porque com relação ao transtorno borderline, porque é um transtorno que a gente vive intensamente as emoções. O céu é o inferno, como eu disse, né? É o céu ou o inferno. Exatamente. Então, por isso que é crucial a gente estar atento para entender o que é que realmente está se passando, para não meter os pés pelas mãos. Sim. Porque uma das principais características do transtorno de personalidade borderline é a impulsividade. Sim. O que é mesmo o transtorno borderline? Bom, o transtorno borderline é uma personalidade, ou seja, é algo que se estabelece do final da adolescência para a vida adulta. E mantém-se até a vida, né? Com alguns raros casos de pessoas que têm uma remissão total antes da terceira idade. É muito raro, é caso citado em literatura por conta da idade, né? Mas pode acontecer. O que é que a gente percebe? Que o transtorno de personalidade borderline ele se diferencia dos outros transtornos de personalidade pelas suas características de impulsividade, pelas suas características de intensidade emocional, tá? Aí, muitas vezes é muito comum a gente encontrar agressividade, muita hostilidade. Também a gente vai perceber comportamentos disruptivos, disfuncionais, que levam a pessoa a riscos severos, inclusive risco de física. Porque muitas vezes essa impulsividade leva a pessoa a, por exemplo, a dependência química. E aí eu estou falando não só das drogas ilícitas, que aliás são mais perigosas. Se a gente parar para contabilizar as coisas, a gente vai ver que o álcool é muito mais do que as drogas alucinógenas, por exemplo. Então, a gente percebe que quem tem transtorno de personalidade borderline tem uma propensão maior a desenvolver outro tipo de transtorno no sentido das dependências. Além disso, a gente pode ter problemas com compulsão alimentar
A gente pode comumente ter problemas com depressão e ansiedade. Aliás, é bom lembrar, Márcia, que 10% das pessoas que buscam um profissional de saúde mental com queixa prévia de depressão e ansiedade tem em personalidade borderline. É uma porcentagem muito alta, 1 a cada 10 pessoas que se queixa de depressão e ansiedade tem também o transtorno borderline. Borderline, como eu estava te falando, quando a gente estava em off, se remete, na verdade, a um fator conceitual. Qual é o conceito aí? Porque ele tá no border. O que é borderline? É linha fronteiriça, na fronteira, tá é limítrofe entre o neurose e a psicose. Não é nem uma neurose e nem uma psicose. Borderline tá no meio aí da fronteira. É uma personalidade fronteiriça. Por quê? Porque tem características de ambas as coisas. Inclusive, existem pessoas que relatam alucinações, o que supostamente não seria possível, mas na verdade existe. Isso é bastante frequente, alucinações em pacientes com queixa de transtorno borderline. É mesmo. Esse detalhe eu não desconhecia, porque eu sei da impulsividade, a gente já conversou até há mais tempo sobre isso, da intensidade. E inclusive a propensão, a manipulação, a propensão para o comportamento suicida, né? Os chamados comportamentos para-suicidas. A pessoa não tem necessariamente uma intenção de matar-se, melhor falando, né? Mas aquilo ali, aquele comportamento necessariamente conduz à própria morte. Como, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, né, que é o abuso de substância psicoativa, a prática de sexo inseguro, a questão do dirigir sob o efeito de alguma substância psicoativa, esses comportamentos impulsivos, também, automutilação, né? O cutting é bem comum a pessoa se cortar. Isso é bem frequente e a gente precisa realmente estar muito atento. Inclusive agora, né? Saiu aí uma lei ou algo parecido, você vai explicar mais, com relação aos hospitais, às clínicas, eles notificarem os casos de automutilação e de suicídio, porque era proibido, né? Sim. É importante a gente ter esse tipo de notificação para compreender de maneira epidemiológica o que está acontecendo, em especial com os nossos jovens, que tem uma propensão maior ao transtorno de personalidade borderline. Geralmente esse tipo de transtorno de personalidade é mais diagnosticado em quem tem entre 18 e 29 anos. Então a gente vê que existe aí uma... E com relação a gênero... É muito mais frequente em mulheres do que em homens. Exatamente. É muito mais comum em mulheres do que em homens. E assim, Danilo, os principais sintomas são esses que você falou, né? Exato. A impulsividade, a intensidade. Geralmente a gente vai perceber que é uma pessoa que tem relacionamentos intensos demais, que exige muito das pessoas com as quais ela se relaciona. Pode ser no relacionamento afetivo, pode ser no relacionamento profissional, no relacionamento familiar. Elas geralmente são pessoas que exigem muito, são muito intensas no que fazem. E com isso acaba desgastando as relações, desgastando a convivência. Isso leva a um isolamento social e isso retroalimenta uma sensação de rejeição, uma sensação de menos-valia, de inferioridade, que vai levar a pessoa, por exemplo, a consumir uma substância psicoativa para poder minorar o impacto daquela realidade dura, daquela realidade difícil, como se aquilo fosse uma espécie de anestésico para a alma. Deve ter um vazio muito grande, né? É muito comum o relato do sentimento de vazio, né? Muito frequente. Você falando, eu pensei a respeito. E, inclusive, é bom lembrar, né, que é uma pessoa que muitas vezes tenta manipular, tenta submeter o outro às suas vontades, aos seus desejos. Existe uma certa tendência ao egoísmo e ao narcisismo nessa perspectiva. E aí é muito difícil conviver. Aí a gente vai ver que acabam construindo muito frequentemente relações tóxicas. E um dos fatores que também ajudam o profissional de saúde a identificar quem tem esse tipo de problema é o fato de que essas pessoas trocam de relação muito rapidamente, engatando uma na outra, né? E tem uma intensidade, a gente chama isso de labilidade emocional.
né? É uma emoção que varia muito. No mesmo dia, no mesmo momento ali, a pessoa consegue sentir raiva e afeto, e aí varia para uma sensação de angústia, e depois tem uma sensação de ódio mortal. Então é tudo muito intenso. Inclusive, muitas pessoas confundem o transtorno de personalidade borderline com o transtorno bipolar de humor. São coisas completamente diferentes. Um pouco sobre a diferença entre Pois bem, o transtorno de personalidade borderline, ele tem essa labilidade, a pessoa tem essa mudança de emoção muito intensa em um período curto. E é uma coisa realmente intensa, não é qualquer mudança assim, eu tô bem agora, daqui a pouco eu tô triste. Não é só isso. É uma coisa de eu estou muito bem, eufórico, e depois eu fico, terrível, no pântano, sabe? É aquela coisa muito intensa. E o transtorno de humor bipolar, ele é diferente, por quê? Porque a pessoa passa 20, 30 dias deprimida, e aí passa um período curto bem, e depois vai para o oposto, que fica eufórica, entra naquilo que a gente chama de mania, entra em mania. Ela está muito intensa, às vezes, inclusive, no período de mania, não é incomum as pessoas também relatarem alucinações e delírios. Achar que ela é enviada de Deus, ou que foi abduzida por ETs, ou que ela é uma pessoa especial que vai transformar o planeta Terra, coisas desse tipo, né, que são megalomaníacas. E também acontece de ouvir vozes dizendo para fazer coisas, que tem que comprar o carro, que a voz está me dizendo que eu tenho que comprar esse carro, ou então eu tenho que me matar. Isso também acontece, isso também é muito frequente. Mas o transtorno bipolar, ele tem uma periodicidade muito maior para haver uma alteração de humor. As pessoas falam, romantizando um transtorno de humor. Tudo é bipolar e depressão. Eu tenho depressão, porque tá triste, diz que tem depressão. Ou é bipolar por quê? Porque tem uma variação de humor durante um dia, ou no outro dia, um dia tá mal, no outro dia tá... Isso não é transtorno de humor bipolar. Não, o transtorno bipolar são períodos longos que a pessoa passa dias, às vezes semanas, em vários casos, inclusive meses, naquele estado, e aí alterna, vai para o outro lado, né, no oposto simétrico, justamente fazendo essa variação, que é uma coisa demorada, não é uma coisa rápida, imediata. Borderline é tudo muito rápido, tudo muito intenso, tudo muito... Então, isso é uma labilidade emocional. É diferente do transtorno borderline. Mas eu digo assim, o transtorno de personalidade, ele vem associado, né, esse borderline, a outras doenças, outros transtornos mentais, né, comorbidades, como você chama. Sim. A comorbidade, que são as doenças que aparecem junto. Muito frequentemente, a gente vai ver, como eu falei, a questão da ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, as ansiedades em geral, transtorno de pânico, são transtornos do espectro da ansiedade, né? As fobias, são todos desse âmbito. Também a depressão, né? Ou melhor dizendo, as depressões, porque não existe um tipo apenas de depressão, né? Mas a depressão, ele englobando esse espectro também. É muito comum a gente ver o borderline também ter dependências químicas. É muito frequente, tá? É muito comum que a pessoa chegue no consultório, inclusive por conta da dependência química, e só depois se identifique que ela tem um transtorno de personalidade borderline, né? E aí é preciso ter muito cuidado para fazer esse diagnóstico diferencial, porque às vezes a gente... Difícil, né? Não é fácil. Para chegar à noção de que a gente está diante de um borderline, eu que sou profissional de saúde já há 15 anos, eu sei que a gente às vezes demora meses para chegar a essa conclusão. E é por isso que eu gosto sempre de deixar muito claro pra gente tomar muito cuidado, para não sair por aí querendo achar que já pode diagnosticar porque ouviu na rádio alguém falando, disso, né? Você é borderline. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim. É difícil demais. Então, isso, como eu disse, o profissional de saúde, ele demora às vezes meses para conseguir chegar a essa hipótese, para depois comprovar ela. Às vezes, 1 ano, 2, isso acontece. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque a gente tem essa, como você diz, como a gente, tudo é bipolar. Olha, ele um dia chega com a cara bonita, outro dia tá enfesado, outro dia... Ele é bipolar. Não é. Não é isso. Não tem nada a ver. Às vezes um temperamento forte, uma pessoa mais difícil. Ou até uma pessoa normal, como todo mundo. Normal com dificuldades, não é? Normal com dificuldades. Que tá passando por uma fase ruim ou alguma coisa do tipo. E
E aí a gente vai diagnosticando, rotulando. Mas, Danilo, assim, como se trata o borderline? O transtorno de personalidade borderline, hoje a gente já dispõe de ferramentas de tratamento, que é um desafio para a saúde mental, é um desafio para as profissões de saúde mental. Por quê? Porque é um transtorno de difícil tratamento, tá? Geralmente a gente vai fazer o quê? Vai ter a possibilidade da psicofarmacologia, né, a psicofarmacoterapia, que o psiquiatra vai fazer a prescrição quando for necessário, mas os melhores resultados se referem à psicoterapia. Tá? Na psicoterapia, a pessoa vai aprender a lidar com a sua impulsividade, a reconhecer suas emoções, a ter consciência da intensidade emocional que está vivendo, que às vezes ela não percebe que ela está fazendo esse tipo de coisa. Ela vai trazer uma dificuldade com relação à sua própria autoestima, o sentimento, um complexo de inferioridade, né, se a gente pode falar desse jeito, que a psicoterapia pode ajudar. Isso pode ser muito bem auxiliado. E, em especial, a forma como essa pessoa vincula, como ela se relaciona com outras pessoas. Ela vai perceber, vai tomar consciência no contexto da psicoterapia. Eu gosto sempre de falar isso, Márcia. Nas psicoterapias, os pacientes, eles têm ali, na verdade, um laboratório da vida real. Eles repetem no consultório o que eles vivem lá fora. Sim. Então, se tem dificuldade com um pai severo demais, vai colocar no terapeuta esse papel de pai severo e vai se relacionar com ele desta forma. E aí o bom terapeuta vai identificar isso e vai manejar para poder tratar exatamente aquela forma disruptiva de afeto que está sendo conectada ali. Isso é muito o que se utiliza no transtorno de personalidade borderline. A gente vai utilizar o contexto terapêutico para que a pessoa tome consciência de como ela vincula afetivamente nas relações dela, e assim ela vai melhorar. Tomando esse autoconhecimento, essa consciência, ela vai fazer melhores escolhas. E em alguns casos, a pessoa vai precisar ir para um psiquiatra para poder fazer a prescrição medicamentosa, que aí vai nos sintomas, em especial na impulsividade e na hostilidade. Em alguns casos, a pessoa tem um problema com autoestima, um problema com humor, então ele vai tratar de acordo com o que a pessoa traz. E avançar na psicoterapia também. Temos ouvinte. Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Aqui é Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem. Xará. Márcia, primeiramente, parabéns pela excelente entrevista. Obrigada. E acredito que vai me ajudar em muito, já está me ajudando. É o seguinte, eu tenho um sobrinho que ele sofreu uma encefalite por herpes. Sim. E atingiu, segundo o psiquiatra e o psicólogo, atingiu a área do humor. Então, o que eu me deparo é o seguinte, quando eu vejo falando bipolar, lembra de duas, né? Sim. Mas só que ele só é um lado, ele é só alegria. Ele não existe aquilo de se aborrecer. Se ele quer algo e a gente não pode fazer, ele aceita com uma boa. Não amanhece hoje legal e amanhã triste, por qualquer coisa ele se entristece. A vida dele só é tudo para cima. Ele é tido até como eufórico. Faz tratamento neurológico, psiquiátrico, psicológico. Só que eu estou me deparando um pouquinho assim, um pouco confusa com a psicóloga, porque ela acha que eu não devo permitir que ele use Zap, não use isso, não use aquilo. E eu, como mãe e educadora também, eu me vejo assim com muita dificuldade. Então eu sou minha ousadia. Eu Campo Grande, no sentido dentro do mandato dele. Esse agora, é o cara, meu filho. Acompanhado. Microfone aberto. Eu acho que os jovens, de uma maneira geral, se deixar solto, já viu. Né? Que é uma porta aberta, Zap, internet, essas coisas dentro da nossa casa, até que a gente mantenha ele junto a gente. Então eu gostaria de saber dele, do profissional, o posicionamento dele, e sobre isso também, que eu fico com uma incógnita, de ser bipolar, se é um lado só, ele só apresenta este lado, agora sendo
tá, Márcia? Tá bom? Acho que ele já entendeu. Já entendi. Né? Entendi, sim, Eu entendi. agradeço muito. Olha, e gostaria que ele me indicasse a terapia, além da psicologia, como ele está sendo, que é mais entrevista, mais uma conversa. Ele poderia me ajudar mais. Tá bom. Tá? Ok, um abraço. Obrigada, fique com Deus. Fica com Deus. Bom, Márcia, eu primeiro preciso dizer uma coisa que é importante, tá? Quando há uma causa orgânica, é algo diferenciado. A gente está falando aí de uma situação, ele teve uma encefalite, tá? Existe aí uma questão orgânica, ele teve um problema neurológico que provavelmente afetou, como foi dito pelos profissionais, que afetou a área do humor, no caso o sistema límbico. O que é que a gente vai identificar disso? Havendo essa circunstância que foi uma causa outra, não é uma doença de base, na verdade o que ele mostra, na verdade, é secundário ao que foi causado ali. Tá? Quando isso acontece, a gente tem uma alteração de personalidade, uma alteração permanente. Ele houve aí uma situação que, obviamente, a gente precisaria estar próximo para poder dar um diagnóstico mais preciso, uma coisa mais realmente fidedigna, mas eu estou trazendo aqui coisas do que você me disse e comentando a respeito disso. O que é que a gente percebe? Nesse caso, especificamente, há um humor eufórico contínuo. Então, ele tem que ficar tomando um remédio para diminuir essa euforia e, provavelmente, ele está fazendo um acompanhamento terápico com a psicóloga para poder realmente ter esse cuidado aí com relação ao comportamento, às escolhas dele, para ele não fazer bobagem. A preocupação da profissional, da psicóloga que entra em contato e fala sobre isso, da questão do uso do WhatsApp, das redes sociais, provavelmente se deve a que ele tenha algum traço impulsivo, alguma coisa que muito eufórico, muito otimista. Às vezes ele faz as mãos, põe a carroça à frente dos bois. Então, talvez por isso essa preocupação, mas aí cabe, no caso, a família ter um olhar mais acurado diante da circunstância e ver quais são os riscos que estão se implicando aí nessa circunstância, porque a gente só pode dar confiança a quem mostra-se confiável. Sim. A gente não pode simplesmente investir todas as nossas fichas em alguém que a gente não sabe se vai ou não dar conta daquela responsabilidade. Então, é preciso observar de perto como é o comportamento dele, inclusive tentar ver como é que ele reage de acordo com um pouquinho de responsabilidade a mais que a gente dá, se ele corresponde. Se não houver, realmente é melhor a gente tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente é muito impulsivo, a gente acaba tendo comportamentos infantis. É verdade. A gente tem comportamentos infantis, imaturos, e acaba realmente complicando não a nossa vida, não a vida dele apenas, mas a da família, do contexto. Então é preciso a gente tomar realmente muito cuidado. Quanto à sua pergunta final, Márcia, eu sugiro que você também procure um acompanhamento psicológico. Porque parece que há um sofrimento em você e isso pode fazer toda a diferença. Né? Porque uma vez uma pessoa em família tem um problema de saúde mental, é preciso que a família toda se cuide. Sim. Né? Porque, inclusive, ele em tratamento quer dizer a família em tratamento. Porque se a família não estiver em tratamento, o tratamento dele não vai para lugar nenhum. É difícil acompanhar. Exatamente. Tá. Obrigada, Márcia. A gente vai, Danilo e caros ouvintes, rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta já já. Estamos apresentando a Voz Continua aqui ao vivo. Tem duas perguntas aqui. Pode fazer. Aí eu queria ver que depois, quando a gente voltar para Não, para pode fazer a pergunta. aqui a pergunta aqui. Boa tarde, é Jandira que está perguntando. Boa tarde. Se encaixa na neurose ou psicose? E depois, mais adiante, ela pergunta: qual é a diferença do transtorno de personalidade histriônica? Jandira pergunta. Isso. Se o transtorno de personalidade borderline é neurose ou psicose? Neurose ou psicose. Isso. E a outra pergunta é: qual é a diferença entre esse transtorno e o transtorno de personalidade histriônica? Histriônica. Como é que escreve? Histriônica. Histrião é bobo da corte. A gente vai falar disso. Qual é o nome
da segunda? É a mesma, Jandira, é a mesma pessoa que está perguntando. Perguntou 2 vezes aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra cima. Mas você pode fazer também, Danilo. Não problema não. Eu tenho pergunta já aqui também. Eu posso já falando então? Pode. Então. Jandira. Sim, não, mas antes de ir pra lá? Sim, tá. Então deixa eu ir para o ar. Pronto. É que a gente está em um momento de propaganda, um momento de comercial. Então, daqui a pouquinho eu respondo, tá ok, Jandira? As famílias de baixa renda inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal têm direito a o benefício por desconto. Já estão falando em fichamento aí do cara. Pode ser requerido por famílias. O ruim que vai assumir o... Eu acho que é melhor do que ele. Porque ele toda hora fala que o governo dele é de austeridade. Eu mesmo, a última vez que eu ouvi falando, ele reafirmou: o meu governo é de austeridade. E fazendo um pão de besteira, dizendo que O Congresso não vai falando dos aprovar. educadores, são idiotas, são não sei o quê. Rapaz, aquilo é palavra de um presidente. Ali foi brincadeira, menino. O cara parece que ele não tem noção do que fala, ele não sabe o que está falando. Ele vai e solta. As famílias que gastam até 30 kW recebem 65% Um estudante desse, que ele fala que é idiota, está mais preparado do que ele. Ele não tem habilidade, né, Danilo? Habilidade social, não? É uma pena, né? Mas eu não esperava que ele tivesse. Hein? Eu não esperava que ele tivesse. Também não. Ele não está me decepcionando. Não, a mim também não não. votei nele. Ele não está me decepcionando. Mas eu já vi pessoas que votaram nele, até que vieram aqui dizendo: me arrependi. Inclusive uma assistente social. Doutora Nilza, cortela do meu Face. Cortei. Por quê? Rapaz, ela não quer que eu tenha minha opinião, não, minha filha. Sim. Entendeu? Não, isso é o meu presente. É da senhora. Aí eu não discuto com ninguém. Mandei o facão. Perder meu tempo. Tem Nilza também, o marido dela, ele tá... Para mais informações sobre os programas sociais do O governo ciclo de federal, amizade dela acesse o toda, site ela de militares. mps.gov.br. Reportagem Tem Henrique olhada, Jasper. né? Estou de volta, estou conversando com o psicólogo da clínica Numen, Danilo Cruz, sobre a personalidade borderline. Se tiver alguma dúvida, o telefone é o 33287666, o e-mail a voz das mulheres, @1140.com.br. Danilo, você já tem pergunta aí, né? Tem algumas perguntas da internet. Sim. Jandira Matos está mandando uma pergunta aqui, querendo saber se o transtorno de personalidade borderline se encaixa como uma neurose ou uma psicose. Como eu falei no começo, eu não me lembro se eu falei em off ou se eu falei realmente já no ar, mas assim, o transtorno o nome borderline significa limítrofe, fronteiriço. Ou seja, é exatamente esse o conceito, está na fronteira, está no limite, né, entre a neurose e a psicose. Não é nem uma coisa nem outra, está no meio. Né? Apesar de que hoje em dia os profissionais da psiquiatria, os profissionais de saúde mental em geral, tendem a descartar essa classificação de que uma coisa tem que ser neurose ou psicose. Isso é uma coisa que tem sido questionado o tempo inteiro. Por quê? Porque tem várias possibilidades de... Por exemplo, um psicótico supostamente não deprimiria. Mas isso não acontece, porque depressão supostamente seria uma neurose. Alguns psicanalistas vão dizer que, na verdade, a depressão é uma psicose. Ou seja, existe uma falta de consenso com relação a esses dois conceitos, e por isso a gente tem evitado, né, falar que ou neurose ou psicose. E ela fez uma outra pergunta também. Nós temos ouvinte, mas
ela fez uma pergunta: qual a diferença do transtorno de personalidade borderline com o transtorno de personalidade histriônica? Sim. O transtorno de personalidade histriônica é um transtorno em que a pessoa, na verdade, tem uma característica bem peculiar, ela quer ser notada. Então, o tempo inteiro ela investe. É o que Freud, lá no século retrasado, já começou chamando de histérica. Sim. Né? O que é exatamente a histeria, no caso que é especificamente a transtorno de personalidade histriônica, ele é muito característico assim, a pessoa ela romantiza tudo, ela acha que está sendo vista, está sendo admirada, está sendo desejada, muitas vezes ela inclusive investe nisso, em vestir-se de tal modo para ser vista mesmo, né? E aí às vezes se veste de forma até um pouco incompatível com a circunstância, é a chamada perua, né? Que às vezes mas isso a gente conhece, né? Várias, né? E aí às vezes a histriônica ela faz aquela característica de que ela está sendo desejada o tempo todo. E é mais comum em mulheres, mas também temos homens histriônicos, tá? Sim. Eu falo ela, mas não é só ela, não. Também tem homem. Obrigada, Jandira, pela sua participação. E tem os ouvintes, Zezito. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde, Eliette. Tudo bem? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Eliette. Obrigada. É, borderline. As pessoas portadoras, se elas quiserem assim, alguma coisa, assim, elas têm a tendência a ficarem agressivas com o namorado, com a namorada, com o familiar, caso ela não consiga, se ela está mexendo naquele instante, não tem nada a ver. É muito frequente isso, Eliette. É a chamada baixa tolerância à frustração. Isso é muito comum. Quando ela ouve um não, quando ela não consegue as coisas como ela quer, como ela gosta, ela acaba agindo de forma impulsiva e pode, inclusive, fazer uma bobagem, né? Inclusive, usando da própria integridade física. Né? Às vezes ela ameaça suicídio, ela corta pulso, ela faz coisas desse tipo. Isso pode acontecer, sim. Obrigada. E está sempre em sofrimento, né, Danilo? A família toda, exatamente. Obrigada, Eliette, pela sua participação. Maria pergunta, ela dá boa tarde e pergunta o que fazer, ou seja, como agir em uma crise de borderline? Assim, é importante lembrar, não é crise, não é do jeito que a gente está acostumado a pensar que é um surto. Não, ele pode ter momentos mais intensos que a gente chamaria de surto ou crise, mas na verdade é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade está o tempo inteiro desse jeito. É a personalidade dela. O pico é, como você disse, o mau humor, a euforia, a tristeza, assim, mas não crise. Existem, inclusive, Márcia, vários profissionais que não gostam de catalogar esse tipo de situação como um transtorno mental. Porque diz que não é um transtorno, é o tipo de personalidade daquela pessoa. Entende? Então, realmente é um traço dela e ela fica ali. Agora, quando ela está mais emocionalmente instável, mais emocionalmente impactada com alguma coisa, justamente nessa circunstância que a Eliette trouxe, de que houve um não, né? A questão da baixa tolerância à frustração, isso faz com que ela haja de maneira diretamente proporcional. Então, a intensidade vai ser proporcional. E aí pode ser, realmente, a gente chamar isso de crise, mas não é exatamente uma crise porque é dela, daquela pessoa. É isso. Obrigada, Maria. Lúcia pergunta se os portadores do transtorno borderline podem deixar as coisas pela metade, não concluir projetos, carreiras. Podem, isso também pode acontecer, tá? A pessoa com transtorno de personalidade borderline tende a aquele comportamento que a gente chama vulgarmente de fobia. Né? É muito intenso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar no, sei lá, marketing multinível de tal coisa, aí investe alto naquilo, com um mês, 2, simplesmente desiste e deixa de lado. E aí faz outra coisa, é do mesmo jeito que eu falei agora há pouco da questão da intensidade dos relacionamentos. O borderline, ele entra numa relação de forma intensa e também sai dela de forma intensa, muitas vezes de forma rápida, e engata em um outro. É comum a gente ver que são pessoas que têm uma certa propensão à traição,
Tá? Por quê? Porque precisam sentir o tempo inteiro intensidade, e essa necessidade de intensidade faz com que elas busquem circunstâncias de risco. E uma das circunstâncias de risco mais fáceis e plausíveis e palpáveis de se viver é a situação da traição afetiva. Né? E, obviamente, a questão do abuso de substância psicoativa também, que eu falei agora há pouco. Né? Muito comum acontecer isso. E investe mesmo, né? Às vezes gasta fortunas numa coisa e simplesmente desiste, vê que não era exatamente... Foi otimista demais, foi ingênuo, foi demasiadamente imaturo para lidar com aquela circunstância e não soube lidar com a necessidade de manter as coisas. É o que eu gosto de falar, né? Em vez dos fogos de artifício, um amigo meu, Walker Lins, ele fala isso. Em vez dos fogos de artifício, o fogo do fifó, aquele que é pequenininho ali, mas que se mantém. A noite inteira ele tá ali aceso. É isso aí. É verdade. Tem causa, Danilo? Existe um estudo etiológico, no caso, que estuda as causas, é exatamente isso, que aponta para uma grande responsabilidade genética. Né? Por exemplo, se alguém na sua família tem transtorno de personalidade borderline, você tem 5 vezes mais chance de também ter. Tá? Então, realmente existe uma correlação com a questão genética, isso existe. Agora, também existem inúmeros estudos que demonstram que pessoas que não tiveram suporte emocional na infância tendem a ter transtorno de personalidade borderline. E aí, imagine se você mistura uma coisa com a outra, aí, obviamente, que a gente vai ter uma chance muito maior de desenvolver. Olha aqui como é importante a gente cuidar das nossas crianças, né, Márcia? O suporte emocional. Eu fico pensando, meu Deus, né? Como as crianças precisam de suporte. Amparo, é justamente a situação difícil que está vivendo, saber que está ali, amparar, dar continência para essa criança, para ela se sentir, poxa, eu tenho uma âncora. Eu tenho raízes, eu posso me sentir segura, sabe? Aquela coisa, isso é muito importante. E eu estava pensando aqui, o Antônio mandou um e-mail aqui, boa tarde, enquanto eu estava conversando com você, eu estava olhando os e-mails, ele diz assim, que os borderlines não lidam muito com rejeição, com abandono, não é, doutor? E inclusive repetem isso, Márcia, eles têm um padrão de autossabotagem muito comum. Eles constroem a situação de rejeição. Eles, sem perceber, eles retroalimentam a rejeição. E, eu vou ser rejeitado. Já que eu vou ser rejeitado, deixa eu ser rejeitado logo. E aí, nessa, constrói... E podem rejeitar também, né? Mas fazem isso. A gente culpa o outro, dizendo que é o outro que os rejeita. Exatamente. E ele ainda complementa que uma amiga dele tem um filho com esse transtorno e ela disse para ele que tem dificuldade também em se relacionar. Tudo isso que você está falando. Então, é tudo isso... Você fechou aqui direitinho. Exatamente. Porque tem... reafirmando o que eu e Danilo estávamos falando agora. Danilo levantou a questão das crianças, né? Imagina as crianças que se sentem rejeitadas e abandonadas. Como podem construir um transtorno desse, né? Desenvolver. Isso. Uma coisa importante diferenciar, Márcia. Assim, a gente não pode diagnosticar uma criança com transtorno de personalidade, porque supostamente ela ainda não formou inteiramente sua personalidade. Aí, por isso a gente vai dizer que os transtornos de personalidade são transtornos da idade adulta. Tá? Então a gente só vai ter a possibilidade de começar a pensar nessa hipótese depois dos 18. A gente tem que cuidar das crianças, mas só se... Exatamente. Cuidado com a criança, cuidado com as emoções da criança. A gente às vezes fica brincando com a emoção da criança. Que não sei o que. A gente tem que aprender a ajudar aquela criança a lidar bem com suas emoções. Ela pode chorar assim, chorar parte. Não tem emoção nenhuma. A gente tem que aprender a perceber que só chorar não adianta, que ela precisa dar um passo à frente a isso. Isso tudo tem que ter, no mínimo, um adulto minimamente equilibrado para poder ajudar essa criança. A questão é que muitas vezes o adulto, dentro de tantos desequilíbrios, quer educar uma criança que não tem condição de educar, e aí acaba gerando esse tipo de situação. E nós conversávamos, né, nos bastidores, e eu lhe perguntei, Danilo, o transtorno borderline, né, da personalidade borderline, tem cura, tem controle, pode levar uma vida normal, se tratado? Não tem. A gente tem controle, a gente tem como ajudar a pessoa, a gente tem como eu falei,
né, a autoestima, tomar consciência das suas emoções, a controlar sua impulsividade. Ela vai ter realmente como melhorar a qualidade de vida de forma muito, muito, muito grande. Agora, cura, a gente não pode esperar muito isso não, tá? Pelo menos nos métodos atuais de tratamento que nós temos disponíveis, a gente não consegue ainda... Né? Mas você disse, pode ser um profissional? Pode. A pessoa com transtorno de personalidade borderline pode ter uma vida minimamente produtiva. Sim. Ela vai trabalhar, vai estudar, pode se formar na faculdade, pode passar no concurso público, se desenvolver. Agora, sempre a gente tem que tomar cuidado com as relações dessa pessoa. Ela precisa cuidar das relações dela. Danilo, assim, eu falo da família, né? Porque fechar um diagnóstico, que você disse, não é uma coisa fácil. Mas dá indícios, né? Por exemplo, um jovem que esteja se automutilando, né? Que esteja em situações constantemente de risco. Eu acho que a família já tem que ter um olhar, né, de mais cuidado, de estar mais próximo, porque, como você disse, pode chegar a um suicídio. Sim. É preciso muito cuidado, a família tem que estar muito atenta a esses comportamentos de rompante, sim, que são muito frequentes, tá? Comportamentos autodestrutivos, como cutting, como essa questão da automutilação, de beliscar-se, de se machucar, ou de barganhar com a própria vida, ameaçar se matar. Esse tipo de comportamento pode ser indício de um transtorno de personalidade borderline e a gente precisa tratar o quanto antes. Quanto mais cedo a gente trata, melhores são os resultados. Tá? Isso é imprescindível e é importantíssimo. Ficou na dúvida, é melhor consultar um profissional para poder não ter dúvida, para poder, se for necessário, já começar inclusive um tratamento. Porque a gente sabe, né, graças a Deus, né, a saúde mental está com muito mais visibilidade. E a gente, né, eu, por exemplo, na área de comunicação, tenho a obrigação de trazer, sim. Porque a gente todos nós precisamos da saúde mental, até para manter a nossa saúde integral. Exatamente. Tudo começa pela mente. Uma mente sã, corpo são. Exatamente. Não é, Danilo? Então a gente sabe que na dúvida, vamos procurar. Não vamos achar, como você sempre reafirma aqui. Não é achar que tudo é um problema de saúde mental, não é? Porque as pessoas romantizam, as pessoas têm momentos de altos e baixos. Tá triste. Hoje, por exemplo, eu acordei mais triste. Cheguei aqui, melhorei. Isso é normal, a vida é essa. Vai dizer que está depressiva por isso? Não é isso. Não estou depressiva. Então as pessoas costumam, né, dizer, estou triste por algum motivo sem motivo aparente, eu estou com depressão. Eu estou com depressão. Fulano é borderline, ou Beltrano é bipolar, ou então eu tenho fobia de tal coisa. E não é nada disso, exatamente. Entendeu? Então... Eu sofri síndrome do pânico, né? E foi uma fase muito difícil minha, já tem mais de 20 anos, graças a Deus eu me curei, fiz meu tratamento, né, com um médico e com um psicólogo, fiz a minha psicoterapia, faço ainda, mas eu sei como é difícil, né, a gente enfrentar determinadas coisas, mas a gente sabe que o caminho foi, assim que eu fui diagnosticada, eu fui procurar logo um profissional, os 2 profissionais, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre atento. Precisou, procure o mais cedo possível, porque ninguém merece estar em sofrimento, né? Aqui em Salvador a gente tem disponíveis inúmeros serviços de saúde mental para as pessoas buscarem. A gente tem os CAPs, mas assim, muitos dos casos de transtorno de personalidade borderline não são atendidos em CAPs, tá? É preciso saber qual é a severidade da situação. Se for severo, realmente vai ser no CAPs, mas se não for, vai ser encaminhado para um ambulatório de saúde mental. Aqui em Salvador a gente tem 3. O Oswaldo Camargo, que fica ali no Rio Vermelho, o Aristides Novis, que fica no fim de linha do Engenho Velho de Brotas, e o Rubim de Pinho, que fica ali na Avenida Dendezeiros, no Bonfim, em frente ao Clube dos Oficiais. O que é que a gente percebe? Esses 3 serviços podem fornecer um ótimo atendimento, um atendimento de qualidade para essas pessoas. Elas vão ser atendidas lá tem psiquiatra, lá tem psicólogo e também tem a medicação lá mesmo, a pessoa pega sem custo. Então, se percebeu que há necessidade, procura algum desses serviços. E, em vez de estar diagnosticando as pessoas também, porque fobia não é pânico. Não. Eu tenho pavor à altura. Eu tenho pânico, síndrome do pânico. Não é isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
procurar atendimento, como você disse, o mais cedo possível, né? E não é à toa que eu estou nessa jornada, Márcia, de levar realmente informação para poder a gente dirimir esses equívocos e conseguir verdadeiramente trazer para a população conhecimento necessário para que a saúde mental se estabeleça de forma melhor. E dessa forma. Em breve a gente vai falar sobre mitomania. Mitomania. Não é mitomania, não. É mitomania. Mitomania. Vamos falar disso sim. É um assunto maravilhoso. Pois é. E muito comum. Mais comum do que a gente imagina. É. Pois é. Obrigada, Danilo, mais uma vez, pela sua participação. Novamente, eu agradeço não só em meu nome, mas em nome dos profissionais de saúde mental, né? E em nome da população, por esse espaço maravilhoso que a gente tem para poder conversar sobre esses assuntos ótimos que, sem dúvida alguma, nos tangem, porque a gente convive com pessoas diferentes, com pessoas com dificuldades. Nós próprios também temos dificuldades e a gente precisa de ajuda e estamos aqui para isso. Obrigada. E obrigada aos ouvintes pela paciência, pela audiência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa A Voz das Mulheres. Eu quero mandar um abraço para seu Edmundo e seu Jovelino Salles, são irmãos. Eles vieram de Conceição de Feira semana passada para nos conhecer. Gentilmente nos trouxe uns salgadinhos deliciosos. E eu quero agradecer e um prazer conhecê-los. E um abraço ao pessoal aí de Conceição de Feira. E obrigado aos ouvintes. Vem aí o programa Entre Amigos com Ivonildo Fontes Reis Moura. Está de volta. Produção de Danilo Alves. Fiquem com Deus e até amanhã. Eles vieram aqui de Conceição de Feira conhecer a gente e mandar e trazer salgadinho. Foi? Foi.